Eleições 2024, estamos de volta, nosso segundo bloco, relógio na tela. Vamos falar novamente aqui com o candidato Jader Frederico do PL, da coligação, a renovação que Cametá precisa. Candidato, vamos falar sobre educação. Vamos. Qual o seu compromisso nessa área? Bem, eu sempre falo, a educação ela é um grande objeto para a transformação social. Nós temos um grande compromisso porque acreditamos que é através da educação que tudo acontece. Com a educação diminui a violência, com a educação você forma novos cidadãos capacitados e existe uma transformação social. O que eu posso falar é que com a educação não vai ter salários atrasados. Eu posso falar que também com a educação vai ter respeito com o professor e com todos os profissionais da área, na verdade com todos os servidores públicos. E eu assumo aqui esse compromisso com você. Professor, nós sabemos da sua importância e também sabemos que, infelizmente, esse governo atual ele não está prestigiando vocês. Vimos aí, Josi, a questão do precatório. Isso era um grande momento para Cametá e, infelizmente, nenhum outro prefeito vai ter esse precatório. Era para agora, era para acontecer hoje essa transformação aqui em Cametá. E isso, infelizmente, acaba tirando, a possibilidade de sonhos serem realizados por várias crianças, vários jovens. Por quê? Porque a educação ela foi, infelizmente, aí, muito maltratada nesse governo, junto com seus profissionais, assim como todos os profissionais da área da saúde. Mas eu quero chamar a atenção que, em relação a esse governo, que pegou e colocou em relação à educação, a falta de cumprimento das escolas. Quantas crianças não ficaram sem aulas? Porque acabou a pandemia, 2 anos de sacrifício, aí vem na hora de fazer essa transformação escolar, das 150 escolas que foram prometidas, a gente só teve 80, basicamente. Dessas 80, na verdade, a maioria foi reformas e ampliações. Aqui para nós, algumas viram até piada, pintar a beira de calçada, pintar a telha, lavar a telha. Que reformas são essas que custam milhões? Então não pode ser assim, tem que haver compromisso com a coisa pública, compromisso com o orçamento público. E nós vamos sim estar dinamizando e procurando trazer a merenda escolar, um outro problema que também tem na educação, transporte escolar. Em relação, candidato, à melhoria em escolas, construções, ampliações, reformas, que é muito importante a questão estrutural para se dar um ensino de qualidade aos nossos alunos. Eu vou pegar a alimentação escolar, que também é muito importante. Isso será prioridade em seu governo, caso seja? Com certeza, até porque tem muitas crianças que vão para a escola até por causa disso. Por causa da alimentação, por causa da merenda escolar. E outra coisa, a merenda escolar ela vai ser regionalizada. Vamos fazer uma merenda escolar verdadeiramente regionalizada, até para atender a economia local. Fazer essa compra da merenda aqui no nosso município, para circular também o dinheiro aqui dentro e prestigiar nossos pequenos agricultores. E parar com a fome das nossas crianças, que vivem também numa insegurança alimentar. A insegurança alimentar é um problema sério do nosso povo e das nossas crianças. Então nós vamos estar não só trabalhando, como um compromisso nosso sim de procurar estar atendendo isso. E na educação quero aqui ainda salientar o grande problema e lembrar, porque eu fui conversar com vocês, fui na casa de vocês, quero chamar o pessoal das casinhas próprias da BR, do Parque Encantado, que não tem transporte escolar, ficam se reclamando, porque além de estar esquecidos, as políticas públicas não chegarem lá, fica lá cheio de alagamentos, o ônibus não entra, então estou obrigado a estar gastando dinheiro diariamente. Com a gente vai ser diferente, o transporte escolar vai chegar, as políticas públicas vão chegar, vamos acreditar e vamos transformar Cametá, acabar com essa política velha, somente de mídia e nada de realmente trabalho para o povo. Então o transporte escolar também será prioridade em seu governo, assim também, como os transportes para as crianças do interior, que é muito importante, candidato. Hoje em dia ainda vimos crianças indo em embarcações próprias, inadequadas, até correndo risco de vida, porque não se há transporte escolar no interior. Isso é um grande problema, então tem que ter a segurança, e tem que ter o compromisso de levar, de trazer sim essas crianças. Então, transporte escolar, existe orçamento para isso, nós temos que assumir esse compromisso com as famílias e com as crianças, que ainda vou colocar a questão de creches.
nós não temos creches adequadas para quase nenhuma idade, é um número irrisório. Então nós temos que procurar, sim, estimular também as creches escolares, para que as mães, principalmente, né, que assumem toda a família, possam trabalhar com tranquilidade e colocar uma creche de qualidade, porque essas crianças têm a sua devida alimentação. Então são políticas públicas que podem sair do papel, mas o que eu falo é o seguinte, não adianta só falar do que tem no papel, se tem que tirar do papel, e quem vai fazer isso é o verdadeiro compromisso que as pessoas têm. As pessoas e os políticos têm que ter compromisso com o povo, senão vai virar tudo conversa fiada realmente, e passa e nada fica. A gente vai transformar Cametá, se Deus quiser. Candidato, em uma de suas propostas é sobre o tratamento em referência ao autismo. Como funcionaria esse projeto, caso o senhor seja eleito? Certo, quero colocar aqui em relação ao autismo, não só sobre o ponto de vista educacional, mas também como de saúde pública. Em relação à parte educação, há necessidade de professores que tenham capacitação ou então uma formação em relação a atender crianças autistas. Isso é muito importante, não só para o professor que está especializado na área, né, como também para as crianças, para se sentirem inseridas no contexto e as famílias se sentirem também amparadas em relação a isso. E em relação à questão da saúde pública, vai desde o diagnóstico ao tratamento. O diagnóstico ele é complexo e há necessidade de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar para isso. Nós vamos em busca da equipe multiprofissional e multidisciplinar. Tem que ter neuropsicólogo, neuropediatra, né, que é muito importante para se fechar esse diagnóstico e também que tenha o benefício para o paciente que é autista. Nós vamos realmente prestigiar porque há necessidade de se inserir em toda a sociedade, né? Quero lembrar aqui da importância também, Josi, me permita, por favor, falar em relação ao desejo de toda a nossa população, que é o concurso público. Vamos sim fazer concurso público na nossa gestão, se Deus quiser. E esse concurso público, de alguma maneira, tem que procurar amparar o nosso povo, conversar com o jurídico para verificar como é que se pode fazer isso, um concurso público que seja também para nossa gente, para o nosso povo. Nós vimos aqui, e logicamente sem querer tirar o mérito de nenhuma pessoa, ficou 2 ou 4 cametaenses, infelizmente, nesse concurso. Quer dizer, esse concurso está tirando do nosso povo a possibilidade de trabalho. E assim, a gente tem que verificar o que é que tem por trás disso. Qual é o interesse? Porque o nosso povo não foi abençoado nisso. Nosso povo é inteligente. Isso eu posso falar. O povo cametaense é muito inteligente. São muitas pessoas e famílias que se realizaram. Felizmente tiveram que sair daqui de Cametá para terminar sua formação fora. Então o que eu posso falar? Vamos fazer concurso público e arranjar uma forma para que o nosso povo sim seja o principal beneficiado. Candidato, agora vamos falar sobre saúde. Qual a sua avaliação sobre a saúde nesse momento em Cametá? Olha, a saúde, eu sou médico, eu sou cirurgião, eu amo o que eu faço e acredita, para mim não é muito fácil estar aqui hoje. Se eu enxergasse, né, em algum outro candidato aquele compromisso com essa saúde, talvez eu não fosse candidato, mas eu sou candidato justamente por saber que esse compromisso tem que ser levado a sério. Vi o seu hospital regional andando, engatinhando e nada acontecendo. Já tínhamos neurologista, não tem mais. Já tivemos também mastologista, também não tem mais. Já tivemos cirurgias oftalmológicas, não temos mais. Quer dizer, ao invés de avançar, a gente está retrocedendo. Como é que fica? Eu me pergunto o que é que está acontecendo com Cametá, uma terra, a nossa quatrocentona, 400 anos. Então vamos fazer uma Cametá melhor para as nossas crianças e fazer uma Cametá com saúde para todos. Então a gente vai procurar estar fazendo aqui, prestigiando esses profissionais também da área da saúde, que está sofrendo mesmo, com atrasos salariais constantes. Tem que haver uma isonomia. Existe o contratado e o concursado, mas o contratado ele não pode ser manobrável, tem que ser prestigiado, é um trabalhador, é um servidor, tem que estar trabalhando e recebendo, ele sustenta a sua família. Então tem que haver respeito também com o profissional da área, todas as áreas, né? Mas o profissional da área da educação, imagine só, você trabalhando fora de casa de plantão, você receber uma pessoa e de repente, né, você não está recebendo o seu salário. Isso é muito difícil. Sem contar que corre riscos também, né? Vírus, bactérias e tudo mais. Com certeza. Sai de sua casa para salvar vidas, no caso o senhor como médico, né? E tantos outros profissionais. A gente trabalha com várias secreções, né? Sim, então é isso. Exatamente. Candidato, vamos falar
nesse quesito saúde, sobre uma proposta sua, inclusive, que é sobre a Casa de Apoio à Saúde. Nos explique como funcionaria isso e se esse projeto realmente, né, vai sair do papel, porque tem projetos parecidos com esse que ficou apenas em propostas. Josi, eu quero chamar aqui a atenção, na tua própria pergunta mostra o que o nosso povo carrega. Um dos maiores desafios que a gente vai ter é resgatar a esperança do nosso povo, da nossa gente. Nós vamos resgatar, porque infelizmente esses políticos de formação, vamos dizer assim, eles criaram isso para o nosso povo, ninguém mais acredita, mas nós vamos assumir esse compromisso e nós vamos fazer sim a Casa de Apoio. A Casa de Apoio, ela tem por objetivo, a Casa de Apoio à Saúde, é atender a nossa população ribeirinha, a nossa população rural, que não tem onde ficar aqui, às vezes fica debaixo de cobertas, toldos, sem ter onde ficar. Então vai ter um local para tomar banho, um local para se alimentar, para descansar, para dormir, enquanto o seu ente querido está no hospital até que se recupere, se Deus quiser. E a mesma coisa nós vamos fazer também na capital, porque tem doenças que são realizadas fora de domicílio. Vamos trabalhar para maximizar o número de pessoas que possam ser tratadas em Cametá, mas para isso a gente tem que qualificar o tratamento aqui em Cametá, o diagnóstico e o tratamento. Mas nós vamos precisar das casas de apoio à saúde, sim, nós vamos fazer. Não só em Cametá, como também em Belém, para atender a nossa gente, o nosso povo. Candidato, o número de ambulâncias e ambulância no nosso município ainda é pequeno devido à grande demanda, né? E algumas, inclusive, nem funcionam, né? O senhor dará prioridade também a esse deslocamento de pacientes, que é fundamental na hora de uma transferência, de deslocar esse doente até a sede do município? Tudo é planejamento. O planejamento é essencial para um governo. Vamos imaginar, se você estiver no distrito de Vila do Carmo, e nós passamos em todos os distritos, né? Nós passamos em todos os distritos. A realidade é que as UBS elas estão lá desamparadas. Estão com o profissional da área da saúde, mas não tem remédio. Mas se tiver o remédio, o profissional da área da saúde lá com o médico, será que vai precisar trazer para cá para a cidade? Não. Então nós vamos garantir que as UBSs, os pronto-atendimentos, eles sejam realizados em loco, para diminuir essa demanda, essa enxurrada de transferências que acontece porque não há o mínimo atendimento na localidade. E é lógico, procurar qualificar sim e atender com a maior rapidez possível quando for necessário essa transferência. Inclusive com acompanhamento médico, se for necessário. Mas a gente tem que lembrar, tudo é planejamento. Vamos ver uma UBS fluvial dessa que está aí, um grande navio que é o olhos da cara em custos e gastos, podendo fazer de uma maneira mais módica e eficaz. Tudo é eficiência em gestão pública. Então nós temos que fazer sim esse modelo de UBS, mas não com esse naviozão que consome litros e litros e é um custo desnecessário para chegar nas regiões mais longínquas de Cametá e também em relação à parte rural. Poder chegar com algum automóvel, né, algum ônibus que leve saúde também nas regiões mais longínquas, aonde não se tem uma UBS. Mas nós temos que fazer, nós temos que evoluir. Eu quero lembrar aqui em relação a esse grande atraso que existe em relação ao Hospital Municipal de Cametá. Josi, você já imaginou se nós concluirmos esse Hospital Municipal do outro lado? Nós vamos assumir esse compromisso, nós vamos fazer esse hospital. Com esse hospital nós vamos poder atender não somente o povo do Carapajó, mas de todo o Beiradão. Vai chegar mais rápido, porque muita gente às vezes acaba perdendo, né? Para onde é que eu vou? Não procura nem a UBS, mas porque não tem nada, vem direto para a UPA e pior, quando chega na UPA também não tem nada. Então isso é complicado. Olha, eu quero parabenizar aqui os meus pares, os profissionais da área da saúde. Vocês estão de parabéns, tirando o leite de pedra. E se não fossem vocês, muita coisa ruim poderia estar acontecendo a mais. Eu sei que é uma sobrecarga emocional do trabalho, mas nós vamos sim procurar melhorar essa saúde, nós vamos avançar, se Deus quiser. Candidato, temos mais um minuto. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente e as suas considerações finais. Pessoal, é um momento muito importante. Nós vamos escolher a partir de agora quem será responsável pela gestão do seu dinheiro, gestão pública. E eu quero convidá-los. Vamos transformar Cametá. Vote 22. Dr. Jader Frederico, professor Itaparica. Vamos para cima e, se Deus quiser, nós vamos poder oferecer o melhor para Cametá, para o nosso povo, para a nossa gente, para as crianças, para os idosos de Cametá e fazer uma Cametá muito mais próspera e feliz.
Muito bem, obrigada, doutor Jader Frederico, pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Doutor Jader Frederico, do PL, coligação à renovação que Cametá precisa. A gente encerra esse bloco. Vote 22. Agradece aí a sua audiência. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com o candidato Vitor Cassiano, do MDB. Boa noite para você. Boa noite.